Olá, começa agora o JR Entrevista. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, existe para defender o interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as relações entre planos de saúde e consumidores. E por isso a gente convidou o presidente da ANS, Paulo Rebelo, para falar mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, presidente. Obrigado, Yuri. É um prazer estar aqui falando com vocês, falar de um assunto tão caro como a saúde dos brasileiros e brasileiras. E os desafios são muitos, né, presidente? Eu começo, sim, pela maior preocupação de quem tem um plano de saúde, que hoje é conseguir pagar essa conta, né? O plano tem um reajuste que a gente vê que, tradicionalmente, ano a ano, é acima da inflação. E outra preocupação é se a pessoa vai conseguir contar com esse serviço na hora que mais precisa. Temos aí a revisão técnica em análise na ANS exatamente para estabelecer os preços, os reajustes. E os consumidores, nesse momento, eles têm motivo para se preocupar? Oi, Yuri. Na verdade, o reajuste que é repassado, que é elaborado pela agência, na verdade, tem duas características. A agência regula tanto o plano individual como o plano coletivo. Os planos individuais, nós estabelecemos o percentual que vai ser repassado para esses beneficiários, enquanto os outros planos, ou seja, os planos coletivos, quem resolve, quem estabelece esse percentual os contratantes junto com as operadoras de plano de saúde. Nós temos dois grupos de planos coletivos. Uns planos até 29 vidas, em que nós definimos em uma regra da agência, em que há necessidade de se fazer um agrupamento desses planos, ou seja, todos os beneficiários que estão dentro de grupos até 29 vidas, a operadora de plano de saúde estabelece um único percentual de reajuste para essas pessoas, ou seja, a ideia é que você dilua o risco entre essas pessoas. E os planos acima de 30 vidas, aí há uma negociação entre o contratante e a operadora de plano de saúde. Mas a agência, obviamente, fica monitorando e caso haja um reajuste acima da média do setor, a gente chama a operadora para que ela apresente as explicações. E, obviamente, é uma preocupação das famílias brasileiras e da agência também, que as pessoas tenham uma capacidade de você poder pagar o seu plano de saúde. Então, esse é um monitoramento constante da agência, esse acompanhamento constante e as operadoras precisam, obviamente, prestar as informações tanto ao beneficiário de plano individual com relação ao valor e o percentual que foi reajustado, quanto os planos coletivos, os beneficiários que estão vinculados aos planos coletivos. Agora, os reajustes devem vir uma vez mais acima da inflação, como tem acontecido nos últimos anos, e por que acontece isso? Na verdade, a questão da inflação médica é uma característica distinta de uma inflação de preço. Inflação de preço, eu faço uma comparação de um ano anterior de um determinado produto comparado com o ano seguinte. Na saúde, você tem um outro requisito, um outro ingrediente, que além do preço que é utilizado, tem a frequência de utilização. Ou seja, se você tem um plano em que você utiliza muito esse plano, obviamente esse valor vai ser repassado para esse grupo de beneficiários no ano seguinte. Então, por isso que há essa diferença, há essa distinção entre o preço, que é o preço do IPCA, com o preço da inflação médica. Se aquele grupo, então, num plano empresarial, um plano coletivo, por exemplo, ele usa menos aquele plano no decorrer do ano, a saúde em geral daquele grupo, né? Ninguém precisou passar por uma cirurgia, por exemplo, então há uma possibilidade desse plano no reajuste ficar, inclusive, menor que a inflação. Tem. Inclusive, nós temos um painel de planos, de valor de planos coletivos e planos individuais também, e que se você fizer uma pesquisa lá, tem situações em que as operadoras sequer repassam os valores de reajuste ou qualquer tipo de reajuste para o seu grupo, exatamente porque houve um controle, houve uma utilização menor, e aí não há por que ter a necessidade de fazer esse repasse. Queria que o senhor comentasse também sobre algo que também é crescente, que é o número de queixas por rescisões contratuais, né? O cliente ali, o consumidor, tem um plano de saúde, ele paga com frequência, de forma correta, e de repente ele se vê, né, com um plano rescindido unilateralmente pelo plano de saúde, ele fica sem assistência. Tem alguma mudança que a ANS está promovendo aí nessa regulamentação para proteger o direito desse usuário desse plano de saúde? Veja, primeiro que a rescisão do plano individual não pode existir.
Tem uma previsão na lei em que as operadoras de plano de saúde só tem duas situações em que você pode fazer essa rescisão. É se você comprovar uma fraude por parte do individual, daquele beneficiário, ou se não houver o pagamento. Com relação aos planos coletivos, há sim uma regra estabelecida em que precisa ser respeitada, está no contrato, há uma rescisão, há um contrato estabelecido entre as partes e a rescisão precisa ser comunicada ao beneficiário, ao contratante, sobre o porquê que aconteceu isso. E aí tem regras claras, obviamente tem uma RN nossa, que é uma resolução normativa que estabelece quais são os critérios e quais são os objetivos que precisam ser cumpridos pelas operadoras quando acontece uma rescisão como essa. Agora, é bom alertar que o beneficiário de plano de saúde existe a possibilidade de fazer a portabilidade. O que vem a ser isso? Se você tem uma situação que você está insatisfeito com o seu plano de saúde, você quer portar, quer migrar para um outro plano de saúde, ele entra no site da agência e faz essa busca junto a um guia chamado Guia ANS de Planos e ele faz essa portabilidade. Então, caso aconteça essa rescisão, obviamente tem que estar previsto no contrato, tem que ter estabelecido nessas normas que nós monitoramos e acompanhamos e fiscalizamos e caso ele mesmo assim queira fazer essa portabilidade, ele pode entrar nesse nosso guia. Presidente, o senhor já explicou para a gente, né, que de acordo com o uso do plano de saúde da operadora, ela acaba recalculando o custo dela e torna mais caro esse plano. Então, o interesse da operadora que está ali no mercado para ter lucro, para pagar as contas dela e ser uma empresa lucrativa, é ter menos gastos, menor custo, e aí ela pode querer restringir alguns atendimentos. Então, tem uma pressão hoje da Associação Brasileira dos Planos de Saúde, por exemplo, pela criação de diretrizes claras para o tratamento das pessoas com o espectro autista. Qual é a posição da ANS sobre essa demanda? Pensando também, né, no lado desses pacientes, dessas famílias que precisam desse tratamento. Veja, a questão uma vez incluído dentro do rol, que é um rol de procedimentos em eventos em saúde, ou seja, são todos os tratamentos em que a agência obriga as operadoras a ofertar aos seus beneficiários. Não pode haver qualquer tipo de restrição a esses eventos ou a esses medicamentos e procedimentos que estão lá. Esse é o primeiro ponto. Caso haja qualquer tipo de restrição, que eles entrem em contato, os beneficiários entrem em contato através da agência do 0800 701 9656 para que a gente proceda, no caso, a abertura de uma reclamação, a abertura de um processo e caso respeitando o devido processo legal, fique comprovado a negativa de cobertura por parte das operadoras, a gente irá aplicar uma multa e aplicar as sanções necessárias para que esse paciente seja, obviamente, atendido. Agora, ainda sobre essa possibilidade de limitação, né, a qualquer tipo de tratamento, como que a ANS está lidando com essa complexidade das pessoas autistas ali que precisam, né, levar em conta ali que precisam do tratamento, precisam de medicamentos, e você tem ali os aspectos da família, os financeiros, claro, óbvio, mas também a necessidade de garantia de um tratamento adequado, ou de repente o mais moderno, que não consta ainda no rol, né, da ANS, então, que acabam sendo contestados no dia a dia pelos planos de saúde e que podem limitar a inclusão das pessoas autistas. Como é que isso pode ser feito, esse enfrentamento? Yuri, com relação ao tratamento das crianças, os beneficiários do espectro autista, a agência incorporou, na verdade, primeiro as sessões ilimitadas com relação à fisioterapia e outros tratamentos do espectro autista, inclusive permitindo que metodologias pudessem ser adotadas baseado no diagnóstico do próprio médico. Então, assim, hoje não há qualquer tipo de restrição ao tratamento dos espectros autistas dentro do rol da agência. Então, se houver algum tipo de restrição por parte da operadora, aí eu peço que eles entrem em contato conosco para que a gente possa, de fato, atuar, abrindo um processo, uma reclamação e, uma vez comprovada essa negativa de cobertura, será aplicada uma multa. Mas hoje está dentro do rol contemplado todo e qualquer tratamento para o paciente do espectro autista. Mudando de assunto, as empresas de tecnologia, né, assim, os tentáculos foram em todo o mercado e também já chegaram ao mercado da saúde suplementar, né? Nós temos aí as chamadas Health Techs, né? Como que a ANS está se preparando para regulamentar isso? É um desafio, assim, a gente pensa,
temos no Congresso Nacional o desafio de regulamentação das mídias sociais, das grandes empresas de tecnologia. Quando a gente volta os olhos exatamente para o mercado da saúde suplementar, como vai ser feita essa regulação e quais são os grandes desafios pela frente? Na verdade, é assim, a gente hoje vive num mundo em transição, né? Que essas incorporações tecnológicas, sociais e econômicas estão acontecendo numa velocidade sem precedentes e na saúde também vem acontecendo essas modificações. As health techs hoje, elas são reguladas pela agência, ou seja, não há qualquer tipo de distinção com relação à regulamentação que existe hoje no mercado das operadoras que não são health techs dessas aqui. O que é que a gente está discutindo e vem provocando a essas operadoras? Que elas apresentem, que obviamente tem características distintas com relação ao trabalho que ela realiza com o trabalho de uma operadora tradicional, vamos dizer assim. Então, a gente está aberto ao debate, está aberto ao diálogo e algumas das iniciativas dessas health techs já chegaram para a agência e a área técnica está debatendo, está dialogando para ver de que forma a gente consegue regular e atender algumas dessas demandas que elas nos apresentam. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, presidente, a gente falava agora, né, dessas empresas de tecnologia, que eu percebi que a ideia é trazer essas empresas para que os consumidores tenham o mesmo direito que têm a usar as empresas tradicionais, os planos de saúde, né? Usando alguma empresa de tecnologia, algum aplicativo das health techs, ele possa ter os mesmos direitos. É essa a base fundamental. Isso, hoje já é possível, ou seja, e a pandemia acabou acelerando muito esse processo. Hoje você já tem atendimentos através da telemedicina, que antes era uma restrição não por parte da agência, mas do próprio Conselho Federal de Medicina, e hoje já é uma realidade. Então, são questões como essa. Hoje você tem aplicativos e para fazer a gestão de uma gestão populacional dos beneficiários de uma determinada operadora, e a agência não vê qualquer tipo de restrição a isso, não aplica, não implementa qualquer tipo de restrição a esse tipo de modelo assistencial e de gestão que é implantado hoje no setor. Eu ia perguntar para o senhor exatamente isso, sobre a telemedicina. Ela já está consolidada, então, e agora o que é necessário é avançar cada vez mais. Quais são os próximos desafios? Porque eu, por exemplo, posso pegar o meu telefone aqui, entro no aplicativo do meu plano de saúde e faço uma consulta direta com um médico indicado aqui pelo plano. Esse modelo veio para ficar e quais são os próximos desafios? Eu vejo que sim, na verdade, assim, é uma realidade hoje, até pela facilidade e aquelas pessoas, aqueles beneficiários de plano de saúde que estão em locais de difícil acesso, essa é uma situação que acaba fazendo com que o atendimento seja prestado de forma mais barata, porque não há necessidade do deslocamento por parte do beneficiário a um grande centro ou ao seu médico. Então, essa é uma situação que já está posta e a agência, desde o começo, já entendeu que não havia qualquer tipo de problema com relação a isso e autorizou a utilização da telemedicina como uma consulta qualquer, sem qualquer tipo de adicional de restrição ao beneficiário por parte da operadora. O senhor citou como exemplo aí que a telemedicina, né, chega a locais onde às vezes as pessoas estão e não tem esse atendimento, né, não tem uma clínica, um centro especializado. Mas como avançar também, em geral, para que esses planos de saúde ofereçam a esses consumidores, esses clientes segurados, beneficiários, em locais afastados dos grandes centros, um melhor serviço? Veja, o que é que a agência regula, Yuri, na verdade a gente regula para um Brasil de dimensões continentais. Eu sou um defensor da regionalização, ou seja, a gente aplicar uma regra de acordo com as realidades de cada uma das regiões, que obviamente a gente sabe que tem as características específicas. Aí, por exemplo, é o fomento a planos regionais. Fomento aos planos regionais. Então, o que é que hoje a gente faz? Qualquer tecnologia de um medicamento de alto custo, por exemplo, em que você tem centros específicos para a implantação daquele medicamento naquele beneficiário. O que é que a gente exige da operadora? Ele vai ter que pegar o seu beneficiário e trazer ele para esses grandes centros. Por isso que quando a gente incorpora qualquer nova tecnologia, o fato da infraestrutura também é considerada na nossa decisão, sob pena de você acabar restringindo o acesso ou dificultar cada vez mais o acesso a um beneficiário em razão de poucos centros acabar ofertando aquele determinado tecnologia, medicamento para um beneficiário, entende?
Quer dizer, um segurado que tem um plano de saúde que oferece em outro local ou num grande centro urbano uma tecnologia que não oferece ali, ele é obrigado a levar esse paciente, a transferir esse paciente para esse centro especializado? Nós estabelecemos dentro de uma RN nossa, que é uma resolução normativa, em que o prazo máximo de atendimento a qualquer beneficiário é de 21 dias. Ou seja, se você quer fazer um exame, você tem um prazo de 3 dias. Se você quer fazer uma sessão de fisioterapia, você tem um prazo de X dias para fazer. É exatamente porque a gente acabou optando por estabelecer um prazo do atendimento a esses beneficiários do que propriamente a gente tentar estabelecer que uma determinada região precisaria de ter 1.000 hospitais ou 1.000 leitos por 1.000 número de habitantes, entende? Diante dessa dificuldade é que a gente acabou lá atrás ainda, quando da criação da agência, estabelecendo prazos para que sejam atendidos. Então, por isso que quando você tem um medicamento que não está num local de difícil acesso ou de difícil acesso a esse beneficiário, a gente estabelece que tem um prazo para que ele seja atendido dentro desse grande centro, às custas da operadora de plano de saúde e não do beneficiário. Agora, o beneficiário, o segurado, ele muitas vezes tem os pedidos recusados. Inclusive, a gente vê até em exames simples, em pedidos que o médico faz, que às vezes são necessários dias e dias, pedido, e aí precisa de um relatório do médico, aí vai atrás do relatório, precisa da data do relatório do médico, aí volta, precisa do carimbo do médico, e aí volta e está sempre precisando de alguma coisa e fica parecendo para a gente que o plano está ganhando tempo. Primeiro que, criando a dificuldade, muitos segurados desistem logo de fazer aquele tratamento, aquele procedimento, aquele exame, né, pela recusa constante. E aí, quando a gente pensa em transferência de cidade, um custo ainda maior, a possibilidade de recusa me parece ainda mais alta também. Para esses clientes dos planos, consumidores segurados, que têm sempre essa dificuldade em aprovar algum procedimento mais complexo ou um simples exame, muitas vezes, ele tem que recorrer à ANS. Veja, a princípio, o ideal é que ele resolva esse problema junto com sua operadora. Não conseguindo resolver esse problema, ele, obviamente, pode e deve procurar a agência para que a gente solucione essa questão. Agora, é bom que se diga o seguinte, o contrato estabelecido entre o beneficiário e a operadora pode estabelecer questões em que a operadora venha a exigir do médico que vai solicitar um determinado exame, que ele esclareça o porquê, qual o motivo que ele está solicitando aquele determinado exame. Agora, a operadora não pode descumprir jamais os prazos que estão estabelecidos pela essa RN nossa, que é a 259, que estabelece o prazo máximo de atendimento de uma cirurgia no prazo de 21 dias. Para ser mais claro, se eu quero fazer um exame e o médico diz, quando eu chego no laboratório, ele diz, a operadora negou esse atendimento, está exigindo que você traga um outro relatório. Ok, o beneficiário vai ter que procurar o seu médico, ele faz esse relatório e vai apresentar na operadora, no laboratório. E ele tem que atendê-lo dentro do prazo de 3 dias, sob pena de ser caracterizado a negativa de cobertura e aplicação de uma multa à operadora de plano de saúde. Sobre a transparência nessa relação das operadoras com os consumidores, como que a ANS cobra, fiscaliza ou exige essa transparência nas informações para que o consumidor saiba isso que o senhor está falando aqui para a gente? Toda e qualquer informação precisa e deve, primeiro, a operadora precisa ter uma ouvidoria para qualquer reclamação por parte do consumidor, ela o atenda, ela o esclareça. A gente exige que seja feito no site da própria operadora informações claras sobre os direitos dos beneficiários e a própria agência também tem no seu site com muita informação para que o consumidor cada vez mais seja informado. E, obviamente, tem questões em que o consumidor precisa e deve ser informado individualmente com relação a, um exemplo, mudança de um prestador, por exemplo. A operadora precisa comunicar o beneficiário num prazo de 30 dias que um determinado prestador de serviço vai ser descontinuado e isso precisa ser, obviamente, informado ao beneficiário, que é isso que a gente exige nas nossas normas. Caso ela não cumpra nenhuma dessas normas, ela é multada fiscalização da ANS. Ela é multada e é aplicada uma multa a essas operadoras que estão descumprindo essas regras nossas. Entendi. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente continua a conversa com o presidente da ANS, Paulo Rebelo. Até já.
Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente, o presidente da ANS, Paulo Rebelo. O presidente da ANS recentemente incorporou a diálise peritoneal automática, PDA, ao rol dos procedimentos e eventos em saúde. É uma decisão que impacta, claro, positivamente no tratamento dos pacientes que têm insuficiência renal crônica. E quais são os critérios para qualquer tipo de novo procedimento, tratamento, ser avaliado e incorporado, né, pela ANS para que os planos de saúde possam oferecer esse serviço aos usuários? Bom, Yuri, eu acho que é interessante falar para todos os telespectadores esse processo do rol da agência, ou seja, de como é que se dá essa incorporação. Primeiro, antes da lei dos planos de saúde, antes da criação da agência, não havia qualquer tipo de critério, não havia qualquer tipo de modelo que seria aplicado, de quais os beneficiários seriam atendidos, quais as tecnologias e os medicamentos seriam atendidos. Então, foi um verdadeiro divisor de águas essa consagração e essa decisão legislativa de que a agência seria responsável por fazer essa incorporação de tecnologia. Então, hoje, a gente tem um prazo de incorporação muito curto, que é um dos mais curtos do mundo. Para que você tenha ideia, antes nós tínhamos um prazo de incorporação de algo em torno de 2 anos, e uma janela específica para que uma sociedade médica ou alguma indústria protocolasse uma determinada tecnologia, um determinado procedimento para que a agência pudesse fazer essa avaliação. Hoje esse é um prazo de 180 dias por mais 90, ou nos casos dos antineoplásicos orais, que tem um prazo de 120 mais 60. E o que é que a agência faz quando analisa essas tecnologias? A gente olha a questão de custo-efetividade, se ela traz segurança para o paciente. A gente tem uma análise com relação aos aspectos orçamentários, às questões financeiras desses medicamentos, se ele, de fato, vai trazer o benefício que está se propondo, que está se informando ali por parte daquela pessoa que está submetendo aquela tecnologia. Então, é um processo muito robusto que a agência faz. Hoje, nós temos mais de 3.000 itens, 3.000 tecnologias dentro do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, todas as doenças classificadas na CID-10 estão cobertas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós temos um rol dinâmico, para que você tenha uma ideia. Em 2022, nós incorporamos 40 novas tecnologias a esse rol. No ano de 2023, foram 31 novas tecnologias no rol da agência. E esse ano, 2024, nós já incorporamos 2 novas tecnologias. Então, são esses aspectos que são considerados quando nós fazemos essas incorporações. Agora, presidente, há uma reação dos planos de saúde, das operadoras, com a criação de juntas médicas e que muitas vezes avaliam ali de uma forma técnica, médica, mas com o interesse de fazer um encaminhamento para um tratamento de menor custo, né, e de maior benefício para a operadora, em vez de um maior benefício para o paciente, para o segurado. Como é que fica a relação da ANS? Quem que ela protege no meio dessa discussão? O consumidor ou o plano de saúde? Sempre o paciente, sempre o beneficiário. Essa é a missão da agência e, obviamente, a junta médica está dentro da nossa regulação, a gente estabelece quais são os critérios que podem ser adotados. Veja, eu acho que a junta médica é um ambiente, um fórum de debate em que as ideias vão ser apresentadas e uma conclusão baseada naquela junta médica vai ser, obviamente, deferida. Então, o foco, ao meu ver, dentro da junta médica também é sempre trazendo o melhor para o beneficiário e não dentro de uma lógica de restrição. Lembrando que aquilo que vai ser ofertado ao beneficiário já foi incorporado pela agência, já foi analisado pela agência, então eu não vejo qualquer tipo de restrição, mas a agência sempre vai ficar, obviamente, preocupado com o beneficiário, na saúde do beneficiário, no bem-estar do beneficiário. Muito obrigado pelos esclarecimentos, presidente, porque isso é algo que a população se pergunta, né? Quem tem um plano de saúde olha a ANS atuando e pensa, está protegendo o plano, a operadora, a saúde financeira e não a saúde do paciente. Então, essa é uma visão equivocada. Não, claro. A agência olha, obviamente, a gente tem que olhar o todo. A gente olha a floresta sem descuidar da árvore, vamos dizer assim. Obviamente, a agência precisa e deve olhar o todo
Porque, obviamente, a gente tem dentro da nossa premissa, nossos pilares, que é o acesso oportuno, a qualidade assistencial e a sustentabilidade do setor. Não adianta, obviamente, você ter dentro do mercado uma operadora que não esteja economicamente financeira saudável, porque, obviamente, ela não vai atender aos desejos e às necessidades do beneficiário. Então, por isso que a necessidade nossa é de olhar o todo, mas sempre olhando o beneficiário acima de tudo, porque é ele que paga por seus planos e mantém as operadoras em atividade. Perfeito. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Presidente, muito obrigado pela presença aqui com a gente no JR Entrevista e obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.